Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo eu sou tudo que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E vamos ver aí o que a Anne Inês tem para nos dizer no resumo da semana. No resumo da semana, o mercado de ações, que já parecia ter atingido seu pico, resolveu desafiar a gravidade. S&P 500, Nasdaq e Dow Jones subiram a novos patamares, quebrando recordes históricos. Parece que a festa de alta não tem fim. Enquanto isso, o ouro também brilhou intensamente, atingindo nova máxima histórica. A gente sempre fala que ele é o porto seguro em tempos de incerteza, mas dessa vez, ele parece mais um foguete. Essa alta pode estar ligada a uma busca por proteção contra a inflação, mesmo com a gente vendo um cenário de juros caindo. E por falar em juros, o Fed não desapontou, cortou as taxas e ainda sinalizou mais cortes à vista. É a música que o mercado de ações adora ouvir. A expectativa de dinheiro mais barato impulsiona os investimentos e deixa todo mundo otimista. No Brasil, o Ibovespa não quis ficar para trás e também rompeu um topo histórico. A galera que estava esperando a valorização do mercado brasileiro finalmente tem um motivo para comemorar. O nosso índice, que ficou de lado por um tempo, agora está em alta. E o dólar chegou na sua menor cotação em 15 meses. Isso é uma ótima notícia para quem planeja dolarizar seu patrimônio. Agora precisamos falar do Copom, enquanto o mundo todo corta juros. O nosso Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic. A decisão pode soar conservadora, mas a gente precisa lembrar que o cenário econômico do Brasil é diferente e o mercado imobiliário segue aquecido, mostrando que a confiança dos brasileiros está de volta. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Anne Inês, mas pode me chamar de AII. Até a próxima! Então, turma, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @MFModano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Começando aqui com o mapa de calor do mundo, né, nós vemos que na maioria está verde, na Europa ainda refugando um pouco naquela consolidação de topo. Já o S&P 500, que rompeu o topo histórico, nós vemos aqui por quê, né? Ele está aqui apoiado nessa galera aqui de tecnologia, né? A Oracle, a Palantir andaram, né? Além da Apple, que 5% da Apple pesa demais, né? Tesla, o Elon Musk, numa jogada de mestre, ele foi lá, fez um acordo, né, para ter mais uma remuneração que vai tornar ele o primeiro trilionário do planeta, mas além disso ele foi lá para demonstrar confiança e comprou $1 bilhão em ações da própria Tesla, e com isso daí o mercado sentiu confiança, né, se ele é o cara que está comprando, quem sou eu para não comprar, né, e aí subiu 7%. Google continua uma máquina e o resto do mercado meio de lado, né? Esse vermelhinho meio xoxo. E aí esqueci de comentar, né? O Elon Musk com essa jogada aí, o cara da Oracle ficou um dia só como o cara mais rico do mundo e aí o Elon Musk já engoliu ele novamente. Mas vamos aqui para os gráficos. Então o VIX continua aqui embaixo, tudo tranquilo. Os juros americanos fizeram uma reação aqui, então apesar da indicação de corte de juros, né, o mercado ainda está dizendo que vai vir inflação. Na verdade é aquela coisa, né? O Fed põe os juros para baixo, mas o mercado é que precifica os juros, né? E ele está dizendo que vai ter inflação, então ele está cobrando mais juros para emprestar dinheiro para o governo. É a mesma coisa aqui na Europa, também teve mais uma semana de alta. O Reino Unido também está com cara que esse negócio vai continuar para cima. E o Japão ainda dando uma aliviada aqui no 30 anos, apesar de que o 10 anos está com cara aqui, um triângulo ascendente, está com cara que vai romper, né? No caso do Japão, 30 anos é o mais importante. Indo aqui para o S&P 500, olha só, que gráfico maravilhoso, né? Então, mais uma semana de alta, rompeu com convicção aqui, indo embora. A Nasdaq, a mesma coisa, fez um movimento até mais forte, né? Vocês viram ali no S&P 500 quem foi que puxou, foram os caras aqui da Nasdaq. Então, praticamente todos com gráficos maravilhosos, né? Até o Dow Jones, que é um pouco mais pesado, né? Mais lento também, olha, 2 semanas de alta aqui, confirmando o rompimento, e esse negócio aqui tem tudo para continuar lá para as suas projeções de Fibonacci lá para cima, né? O Russell 2000, que é bem impactado por juros, está aqui no topo histórico, né? Então, olha lá, esse daqui foi o topo histórico lá em 2021, aí ele, em 2024 ele veio testar de novo e agora está testando de novo. Parece que aqui é o momento em que ele está com mais convicção realmente para romper, né? Indo para a Europa, nós temos aqui
o DAX, que continua nessa consolidação aqui, não tem problema, ele está pegando o embalo aqui, em algum momento ele rompe, né? O Reino Unido também está com uma consolidação aqui, né? A França continua enroscada nessa consolidação, mas é uma grande consolidação que faz bastante tempo que está nesse enrosco, né? A Espanha, essa semana aqui deu uma enroscada, mas está prestes a fazer um pivô de alta, e a Itália também aqui uma semana meio devagar, mas prestes a fazer pivô de alta. Então, tudo bem com a Europa, nada para se assustar, a tendência permanece, tá? Indo para a Ásia, nós temos a China, que essa semana aqui deixou uma sombrinha para cima, mas está aqui, não é topo histórico, mas é um topo importante para eles, né? E o Japão também deixou um doji, mas olha, depois da semana passada, normal, né? Ele dá uma parada para pensar. Veja que ele tem andado assim, faz uma semana forte, aí depois, olha, enrosca aqui, depois faz uma semana forte e enrosca. 2 semanas fortes e enrosca. Uma semana ele deve dar a sua enroscada aqui de novo, tá? Esse é o padrão que o Nikkei tem andado. Indo para os mercados emergentes, seguindo aqui a China, né? Mais uma semana de alta. E aí, turma, eu vou falando rápido aqui porque não tem muito o que analisar. Tá tudo para cima, topo histórico, rompimento, você só tem que procurar compra e não tem que ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, segue o jogo, vai gerenciando seu risco e reforçando suas compras, tá? E o EWZ também, olha, uma semana bonita aqui, né? Minha única, aliás, eu tenho duas preocupações com o EWZ, né? A primeira, obviamente, é essa linha de tendência que vem de lá de trás. A outra é que, apesar de ele já estar fazendo aqui topos e fundos ascendentes, ele já teve outros momentos em que ele fez também topos e fundos ascendentes, parecia que ia e depois devolveu tudo, né? Então, eu fico com 2 pés atrás. Mas eu te digo, a hora que eu senti confiança aqui que esse WZ realmente reverteu essa tendência, eu vou até colocar aqui no gráfico mensal para vocês entenderem o que eu falo de reverter essa tendência, né? Nós estamos falando aqui dessa tendência desde 2008, né? Então, ele precisa realmente, se você olhar esse negócio aqui, ainda é um triângulo descendente, né? Então, esse negócio pode bater aqui e ter um desastre, né? Essa é a minha preocupação, e a gente está aqui para analisar gráfico e não para fazer torcida, né? Então ele precisa realmente romper esta linha, precisa romper aqui esta região. Aí nós falamos, agora sim está fazendo uma reversão de tendência que é de muito tempo. Então a gente vai ver isso mais no gráfico mensal mesmo, tá? Agora, a hora que isso daqui acontecer, eu não vou ter pudor nenhum em comprar esse WZ, porque ele tem muito potencial de andar, tá bom? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua na mesma região, não aconteceu nada. O minério de ferro também está subindo aos pouquinhos aqui, mas é a mesma coisa que eu falei do EWZ, né? Ele precisa realmente romper esse negócio, que eu não estou achando que ele está com cara que vai romper. O cobre ainda continua nessa bandeira de baixa, uma tendência macro de alta, né? Mais uma bandeira de baixa aqui meio chata, né? Então não tem o que fazer. Já o ouro brilhando, né? Então fechamos aqui quase no 3.700 dólares, né? Mais uma semana de alta aqui, não importa que foi um candle pequeno, enquanto ele estiver subindo, a gente segue comprado. E a prata, destaque aqui da semana, né? Um belo de um candle aqui de alta, de força. Esse negócio aqui tem tudo para fazer mais umas 2 semanas para chegar lá no alvo dos 50 dólares, né? A platina também aos poucos ela está indo, né? Esse candle aqui me deu mais convicção, tá? Esse candle semanal. Então, a partir dessa semana aqui, eu estou envolvido nela desde aqui de baixo. Né? Na verdade, eu estou envolvido nela desde aqui, né? Que eu fiz parcial e tal, estou com a posição pequena agora. Mas a partir de agora, eu estou com mais convicção de voltar a reforçar minha mão aqui na platina, tá bom? Indo para... quem foi maravilhoso foi o urânio essa semana. Então, olha só que barra, né? Urânio, eu não preciso chover no molhado, né? Estou falando aqui desse rompimento já há muito tempo. E aí, quando ele fez o rompimento, deu uma consolidadinha e foi embora agora. Então, assim, o trade aqui, nós tivemos 2 trades, né? Um nesse rompimento, o outro nesse rompimento. Agora você precisa arrumar um outro jeito aqui de montar nesse cavalo, mas ele tem uma avenida para andar, né? Indo para as moedas, o DXY teve bastante volatilidade com a história do Fed, né? Então ele ameaçou cair aqui, acabou voltando e fechou no mesmo lugar que estava, né? Então eu até falei para o pessoal lá que eu fiz esse trade aqui do euro, né?
porque para mim isso daqui vai acontecer, né? Então eu fiz essa compra aqui no rompimento com um tempo gráfico mais curto, 60 minutos. Né? E aí ele deu uma voltada e acabou me estocando. Vou até mostrar para vocês, porque a nível de curiosidade, o pessoal sempre pergunta pra gente, mostra os trades que deu errado também, todo dia a gente tem trade errado, né? Então, ele foi aqui nesse rompimento, aqui era uma bandeira de alta, né? Então, quando ele fez o pivô de alta aqui, eu fiz a compra e o stop estava aqui embaixo. Ele foi e voltou tudo, né? Então, isso daqui é uma coisa que não tem como você prever e faz parte do jogo, é por isso que a gente acerta 60%, 70% dos trades e erra 30%, 40% dos trades. Então, é normal tomar stop, tá? Então, eu falei do DXY, agora vamos falar aqui do Bitcoin. O Bitcoin, essa semana aqui, ele ainda fez ele ficou preguiçoso aqui, né? Porque esse candlezinho aqui ainda é o candlezinho dessa semana. Está preguiçoso nessa região aqui para romper o 117. A qualquer momento ele rompe. E o Ethereum também, essa semana aqui, fez mais uma preguiça aqui, está meio consolidado nessa região, eu preciso esperar romper o topo. Indo agora para as magníficas, nós temos aqui a Apple que brilhou, né? Mais um rompimento, então nós falamos de Apple, a primeira compra foi aqui, depois outra compra aqui, e agora vai vir testar topo histórico, né? Continua forte. A Tim Cook está amiguinho do Trump lá e vamos embora, né? A Microsoft, para quem tinha dúvida aqui desse 1, 2, 3 no semanal, essa semana aqui confirmou, ainda dá tempo de comprar, tá? Um stopzinho aqui barato para a Microsoft, que esse negócio aqui pode andar bastante. Isso não é um call, só estou dizendo o que a gente normalmente opera. A Amazon, precisa esperar romper, mas quando romper, rompimento de topo histórico, tem compra. O Google, imparável, né? Olha só, ignorou essa primeira projeção de Fibonacci aqui desse pivô, e foi embora, está indo aqui em direção à segunda, que é aqui nos $270, né? Fechou aqui no 254, tá com cara que vai continuar desse jeito. Então, esse gráfico aqui, veja, quando ele pega esse ritmo, você tem que aproveitar todos os pivôs, né? E ir comprando. Então você vê aqui pelo diário, né, ele deu várias compras aqui, rompimento de pivô, rompimento de pivô, rompimento de pivô, rompimento de pivô, e aqui fez mais um rompimento de pivô, e assim vai indo, né, uma hora vai dar errado, de novo, probabilidade da análise técnica, né. A meta, vamos voltar aqui para o semanal, a meta está muito bonita também, topo histórico, prestes a fazer rompimento, tem compra nisso daqui, não tem a menor dúvida que isso daqui é um risco-retorno muito interessante, e eu gosto muito quando rompe o topo, dá uma paradinha para pensar, o famoso pullback, né, e aí vai embora. Esse negócio aqui tem esse canal de alta aqui também, né, tá tudo bonito na meta, né. A Netflix, ainda continua consolidada, eu esperaria romper topo, porque eu tenho medo dessa Netflix ainda dar uma escorregada aqui, como ela fez da outra vez, tá? Então, não estou envolvido. A Tesla, falei dessa compra e cansei de falar dessa compra, né? Então, nesse rompimento, e essa semana aqui ela confirmou, tá muito perto de vir aqui testar de novo os $500, né? A Tesla é isso daí, né? Outro dia ela estava cotada aqui a $200, quando foi? Em abril, no tarifaço ela estava aqui a $200, agora ela já está a 400, subiu 100%, né? Vamos ver aqui, do fundo do tarifaço até aqui, ela subiu 93%. É isso aí, isso é Tesla, né? Sempre foi. E Nvidia, também, olha, também abraçadinha lá com o governo americano, com o Trump, né? Comprou 5 bilhões de ações em grana, né, da Intel, que o governo americano tem. Aliás, o Trump até fez um meme, né, dele tradando a Intel, né. Eu vou até colocar o gráfico da Intel aqui para vocês verem. Mas a Nvidia, independente disso, a empresa é muito boa, né, e aqui, a hora que romper, não tenha dúvida que tem compra. E aqui falando da Intel, foi esse movimento, né. Então, a Intel, ela vem aqui, olha, nessa draga aqui, né. Ela chegou a cair aqui do topo de 2021, ela chegou a cair 70%, né? E agora ela está tentando se recuperar, né? Então fez esse acordo com o governo americano, que para a Intel é bom, né? Ou seja, reduziu a dívida dela, entrou um acionista lá. Eu obviamente sou totalmente contra isso, né? O governo se envolvendo em empresa,
E eu espero que o governo americano venda o quanto antes essas ações. Talvez eles estejam esperando só a estabilização, né? E se a Intel é concorrente da NVIDIA, né? Mas a NVIDIA tem muito caixa e pode ajudar a Intel, assim como a, os mais velhos vão lembrar, a Apple teve uma época que estava praticamente falida. A Apple já quase faliu algumas vezes, né? E teve um momento que ela estava realmente num momento crítico e o Bill Gates, Microsoft, foi lá e injetou uma grana na Apple, né? Também, não sei se emprestou, comprou ações, acho que comprou ações. E isso daí foi que deu fôlego para a Apple se recuperar, porque a gente sabe que Microsoft e Apple sempre coexistiram, né? Uma concorrência que é saudável para as duas, né? Então, acho que a NVIDIA está fazendo a mesma coisa aqui com a Intel e acho que a Intel tem potencial para se recuperar, porque ela tem um parque industrial muito grande e aquela coisa, o governo americano está incentivando a produção de chips nos Estados Unidos. Então, acho que a NVIDIA, junto com isso daí, pode dar uma revigorada na Intel. Como ela fez esse pivô de alta, isso daqui é uma reversão de tendência, né? Aqui era uma região de suporte importante, estava marcado, né? Então agora, se esse negócio começar a fazer pivô de alta, olha, eu vou ficar de olho nesse papel, tá bom? Então, falando do mercado americano, é isso daí. Vamos ver o mercado brasileiro agora. Então, começando aqui pelos DIs, continuamos aqui nesse mesmo enrosco, né? E eu acho que qualquer momento aí, não sei se esse ano ainda, mas qualquer momento o Banco Central vai anunciar que a taxa de juros está muito alta no Brasil, né? E aí esse negócio vai começar vai perder esse fundo e aí vai embora, né? E o destaque é o Ibov, né? Então, uma bela de uma semana aqui com rompimento, uma bela de uma barra de alta, né? E aquilo que eu venho falando, né? Independente aí de política, o mercado brasileiro está muito amassado, tem muita oportunidade, né? Então, eu até desenho aqui, esse canalzinho aqui é novo, né? Que eu identifiquei aqui. E ele tem potencial de fazer um negócio parecido com o que ele fez aqui, né? Tá vendo? Olha, quando rompeu aqui, ele deu uma pernada aqui, e ele pode dar essa pernada aqui, vir, sei lá, 160 mil pontos, tá? No 146, bateu essa semana, né? Fechou um pouquinho embaixo, mas não duvide desse movimento aí. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? Obviamente, essa semana é uma semana que o Lula vai estar lá nos Estados Unidos, né, lado a lado com o Trump, vai ser engraçado, porque o Lula vai fazer o discurso de abertura lá na ONU, e em seguida é o discurso do Trump. Então vamos ver o que o Lula vai falar do Trump e o que o Trump vai falar do Lula, e provavelmente eles não vão se encontrar no palco e nem se cumprimentar, né? Acho que esse é o plano. Mas vai ser engraçado ver esse negócio, e o Trump tem a vantagem de falar por último, né? Então ele pode ajustar o discurso dele ao que o Lula falar. De qualquer jeito, os Estados Unidos prometeu mais sanções para ser anunciada essa semana. A gente não sabe o que vai ser, só vamos saber na hora, né? Pode ser só Magnitsky para o STF, ou pode ser tarifa por causa da vinda de petróleo aliás, petróleo russo no Brasil. E eu estava vendo até uma coisa que pode vir uma sanção para a Cosan. A Cosan é a maior importadora de petróleo russo. Então pode ser que ao invés de sancionar o Brasil inteiro, eles sancionarem só a empresa, só a Cosan, né? Eu não sei. Tá tudo na mesa e qualquer coisa pode acontecer. Vamos ter novidades essa semana e eu sinceramente acho que isso não faz muito preço, tá? Isso daí para mim já virou a página. Se isso daí estivesse fazendo preço, o Ibov não tinha rompido aqui, tá bom? O índice, a mesma coisa, né? Então vamos ver aqui o gráfico diário do índice. Ele também rompeu o topo aqui e só tem compra, né? Então ele deixa essas sombrinhas aqui, mas a gente vai operando aqui pelos 60 minutos, né? E ele só está dando compra. Então, olha, isso daqui é uma consolidaçãozinha aqui. Enquanto ele estiver aqui acima desse fundo, é só compra, não tem que se preocupar, né? Indo para o dólar, vamos ao contrário aqui, de baixo para cima, né? Vamos começar aqui pelos 60 minutos. Então, olha, quando você olha pelos 60 minutos, parece que ele está querendo fazer aqui, marcar um fundo, e ele pode vir aqui fazer um pullback aqui no 5.400, né? Então, essa semana aqui, nós podemos ter uma retomada aí do dólar, olhando aqui os 60 minutos, né? Quando a gente olha o diário e o semanal, ele marcou um fundinho numa tendência de baixa, né? Então, esses fundos, eles acontecem, né? E aí o mercado dá uma reação, mas depois a tendência domina. Por isso que eu acho que se ele tiver uma reação agora, é só para vir fazer um pullback no fundo.
E olhando aqui o semanal, isso daqui confirma, né? Veja aqui, eu tenho falado que o alvo, aliás, eu estou gostando mais de olhar esse gráfico aqui, que ele não desconta a inflação, né? Fica mais claro esse gráfico. Então, esse alvo aqui dos 5.200, para mim, ele pode até fazer isso daqui, mas ele deve chegar até aqui, tá bom? Indo para as small caps, nós temos aqui essa resistência muito importante lá desde 2023, né? Isso daqui, a small caps fez aqui esse fundo mais alto, isso daqui é um pivô, se romper esse pivô, aí ela abre porteira para novas altas. Eu acho que os juros ainda pressionam muito as small caps, então não sei se elas vão esperar os juros baixarem para começar a romper. Mas se romper, tem compra nessas small caps, né? Indo aqui para os setores, nós temos o setor financeiro, que está maravilhoso, né? Então, olha, fazendo pivô de alta, então tem vários bancos, configurações bonitas. Setor de materiais básicos continua a mesma porcaria. O setor de utilidades, maravilhoso, né? Olha, praticamente todos os gráficos bonitos aqui no setor de utilidades, né? Das empresas. O setor industrial ainda continua bem enroscado e o setor imobiliário, olha só, também aqui fez pivô de alta e está quase aqui no topo histórico, tá vendo? Nós temos esse topo histórico aqui, vou até deixar marcado, que o alvo desse negócio é ir para lá e ainda nem começou o corte de juros, imagina a hora que cortar juros, né? Então tem muita energia acumulada aqui nesse setor. A maioria das construtoras estão bonitas, tá? E o setor de consumo ainda é a mesma situação das small caps, né? Então a gente tem um fundo aqui, tem um fundo mais alto, se fizer o pivô de alta, aí a gente pode começar a fazer isso daqui, apesar de que eu acho que só depois do corte de juros isso vai acontecer, né? Indo agora para as principais empresas do Ibov, o Itaú, maravilhoso, rompendo aqui, tem compra de swing trade, compra de day trade, o que você quiser fazer, tá? O Itaú tá maravilhoso, uma tendência de alta muito bonita. O Bradesco, tá aqui na hora da verdade, né? Essa região aqui é muito importante, dos R$18, e se romper aqui, ele tem um espaço para andar aqui bem grande, né, até os R$25, né, então também tem compra em Bradesco. Já a Sambi precisa pelo menos voltar aqui para os 32, 33 para depois realmente mostrar o que veio. E o Banco do Brasil ainda continua enroscado, ainda continua nessa bandeira de baixa, primeira retração de Fibonacci. Assim, a análise técnica não é para prever futuro, tá? Mas isso daqui está com cara de que vai continuar nesse canal, pelo menos vindo até aqui, e eu estou vendo aqui uma reversão de tendência mesmo de longo prazo no Banco do Brasil. E aí esse negócio acionar e aí cair mais. Então, é uma coisa parecida com o que está acontecendo com o Petrobras também, né, marcando um arredondamento do topo. Veja que ela andou demais aqui, né? E aí depois veio aqui o Covid e caiu. Aí depois andou bastante, chegou aqui e falhou em renovar o topo, né? E agora, olha, perdeu o fundo. Isso daqui tem que lembrar que aconteceu por causa de resultado, né? Por causa dos problemas do Banco do Brasil e depois só foi reforçado pelo negócio aí o medo da Magnitsky. Então isso aqui está com muita cara de que vai voltar aqui e depois a gente vai ter uma nova tendência de baixa. Eu digo isso, vou falar aqui da Petro, porque a Petro também está nessa situação, né? Então a Petro andou pra caramba, aí veio o Covid, aí andou pra caramba, aí refugou aqui nesse rompimento, aí andou pra caramba, refugou nesse rompimento. Então esse negócio aqui tá com cara, e aí perdeu o fundo, né? Isso aqui tá com cara de ser mais uma bandeira de baixa para cair mais. É aquela história da conta que chega das empresas estatais em governos do PT, né? Então, só que só precisa de uma denúncia de um escândalo aí, tanto o Banco do Brasil quanto o Petrobras, acho que qualquer uma das duas esse negócio deve cair. Então, não são ativos que eu gosto no momento, tá? A Vale ainda precisa mostrar o que veio, né? Está querendo reverter aqui essa tendência, mas ela precisa realmente se livrar dessa região para a gente voltar a falar em Vale qualquer coisa, né? A B3 continua nessa consolidação enorme aqui, então ela pode vir até testar topo, mas um gráfico bem zoado, né? A VEG está com gráfico zoado também, né? Difícil saber aqui o que vai acontecer, ela pode muito bem fazer pivô de baixa aqui e continuar caindo.
Então, assim, se perder o fundo, tem venda nessa bag, tá? Não tenha medo. E a Magalu está fazendo essa reação aí, tem uma galerinha tentando puxar o preço dela, tá? Mas olha, ela já fez esse negócio aqui outras vezes, né? Então, a minha confiança nela ela precisa realmente romper e começar a trabalhar acima dessa região aqui dos 13 para eu começar a confiar em compras na Magalu, tá? Aqui para mim é uma região de venda, der sinal de venda eu vendo, tá? Para finalizar, vamos ver as commodities. Nós temos aqui o milho que continua aqui embaixo, ficou feio esse gráfico, né? O boi ainda continua caindo aqui, ainda pode cair um pouco mais. A soja continua consolidada, não tem o que fazer. E o café que fez essa correção aqui importante. Agora, olha, falhou, né? Ele subiu demais. Eu não sei se ele vai parar aqui nessa região, que tem bastante suporte, né? E ele pode simplesmente deixar um stop mais barato aqui para fazer essa compra, né? Agora, se ele perder aqui, aí ele vem nessa região de novo, nos 340, né? Então, cuidado com o café. E é isso aí, tá bom, turma? Então, para quem ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.